It is time for Aaliyah Dana Houghton's death to be properly investigated. It's time for somebody to be honest about who gave Aaliyah the pills that knocked her out before she was carried onto a plane she didn't want to be on. You didn't want her to go, did you? No. I just know that was a murder. Fala com a gente, Cal. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a morte estranha da Aaliyah. Pra quem não estava vivo ou era muito criancinha na época, talvez vocês não entendam quem foi a Aaliyah Hutton. Mas, gente, basicamente, sabe quando tem esses fenômenos que tem uma carreira, assim, muito meteórica e, infelizmente, tragédias acontecem? Pense nos Mamonas Assassinas aqui no Brasil, ou até mesmo a Marília Mendonça. Não tem nada a ver os gêneros musicais, mas eu quero só que vocês entendam a sensação do que é perder um artista que poderia ter entregado muito, muito mais. E só o tempo que a pessoa esteve aqui na Terra, ela já provou por A mais B que ela seria um fenômeno. Ela já era. A Aaliyah era essa pessoa. Eu consigo descrevê-la como a primeira grande it girl da era nova do pop que a gente conhece, tá? Desde que a gente nasceu, anos 90, início dos anos 2000, não tinha ninguém que fazia como a Aaliyah. Ela naturalmente era legal. Ela naturalmente era cool. Ela naturalmente era uma menina que inspirava outras meninas. A gente vê ela inspirando pessoas até hoje e ela morreu em 2001, tipo a Zendaya. It was Halloween themed, so you were supposed to come dressed as somebody or something, and I went dressed as Aaliyah, because old Tommy Hilfiger was her look and her thing, and so this was my interpretation of that. I did my little swoop, and that was my tribute to the one and only. Ela era, como diria a própria Z, the one and only, assim, tipo, ela unia naturalmente moda com música, com a arte de atuar, sem esforço. Não era uma coisa que era tipo, vamos arquitetar a carreira dessa menina pra ela simplesmente ser vista assim. Não, ela era simplesmente legal, sabe? Então hoje eu vejo traços da carreira dela em muitas pessoas quiseram pegar a influência dela e os passos que ela trilhou e deixou pra tentarem também trazer isso pro mundo pop. Então ali é uma pessoa muito importante e ela morreu muito nova aos 22 anos, muito antes do que ela deveria. E muitas pessoas acreditam que a morte dela é uma morte nebulosa. Tem muitas teorias da conspiração em volta e envolvem a trindade do mal. Jay-Z, R. Kelly, Diddy, e a gente vai contar pra vocês a história dela. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta esse vídeo, chegar mais pessoas e nos ajude a crescer aqui na internet. Sim, vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando vocês por lá das notícias do pop. Temos Twitter, temos Instagrams. Se você fica só aqui, você perde muita coisa. A Aaliyah Dana Houghton nasceu em 16 de janeiro de 79 e ela desde muito pequenininha já demonstrava um talento sobrenatural pra música. Ela cantava muito bem e a sua família sempre esteve envolvida ali com os showbiz. A sua mãe também tinha um talento musical que influenciou sua filha e seu tio era dono de uma gravadora. Seu tio era Barry Hankerson. Ele foi o criador da Black Ground Records, que foi o primeiro selo em que a Aaliyah foi assinada. E com apenas 10 anos de idade, a Aaliyah participou de um programa chamado Star Search, um reality show, e mesmo que ela não tenha ganhado no final, ela ganhou o público. Ela era muito talentosa, muito querida e muito carismática. O famoso não ganhou, mas levou, né? Exatamente. E em 92, aos 12 anos, ela assinou com a Black Ground Records, a gravadora do seu tio, e ali ela começou suas primeiras conexões com o mundo da música. Foi o seu tio, inclusive, que apresentou ela e praticamente vendeu ela para o R. Kelly. R. Kelly era um dos maiores cantores de R&B na época, principalmente quando ele estourou com a música I Believe I Can Fly. Quem consegue esquecer desse hit? I believe I can fly. E obviamente a gente sabe da história, ele se tornou um dos maiores cantores, até eventualmente a queda dele há uns anos atrás, quando a gente descobriu que ele era um pé do fedido. Mas até então ele era apenas um cantor aí que tava despontando no R&B. Só que o interessante, gente, é que ele era quase 14 anos mais velho que a Aaliyah. Então a Aaliyah na época tinha 13, 14 anos e ele já era um homem de quase 30. E aí ele começou a tomar um interesse meio que especial pra Aaliyah, porque ela tinha um fator X, onde ela pisava, a galera ficava apaixonada. Ela era muito talentosa, ela era lindíssima, ela era legal, todas as roupas ficavam bem nela e tal. Então a galera do tio, mais a galera do R. Kelly, falaram assim, olha, vamos produzir o primeiro álbum dessa garota, ela tem tudo pra brilhar. E aí viria em 94 o primeiro álbum dela, aos 14 anos, chamado Age Ain't Nothing But a Number. A idade não é nada, apenas um número. E quem que estava atrás, meio que desfocado ali, meio que tipo, como se fosse assim, estamos apadrinhando esse record? O R. Kelly. E ele foi a pessoa que ajudou ela na construção musical, inclusive nas promoções também, eles iam em entrevistas juntos, falavam um pouco sobre o processo criativo de terem se
conhecido do álbum. O que ninguém sabia, que a gente até então, Titty's Flavor Camp, entendeu? Todo mundo passa ali por essas coisas aí de um treinamento com os empresários maiores, a galera que é mais sênior na indústria, você é apadrinhado por pessoas que vieram antes, isso aí é o normal, é o game, é como funciona no mundo da música. O que ninguém sabia, gente, é que a gente tava falando realmente de um cara que eventualmente a gente descobriria que era um pedo. Então ele já estava travando um relacionamento amoroso com a Lia, mesmo ele tendo quase 30 anos e ela 14. Exatamente, o que a gente descobriu é que com apenas 15 anos eles se casaram. Sim, gente, ela tinha apenas 15 anos, ele tinha 27. Na certidão de casamento, que depois a galera descobriu, eles adulteraram a idade da Lia. Tava lá que ela tinha 18 anos, mas ali no ano em que eles se casaram, ela tinha apenas 15. Ou seja, legalmente falando, ela não poderia consentir a nada pra esse casamento. Só que de alguma forma eles adulteraram a idade dela pra ela poder se casar com ele. Assim que a família dela descobriu, eles não gostaram nada disso. Pouco tempo depois, eles não ficaram casados muito tempo, eles já anularam isso e tiraram isso do histórico de vida da Lia pra galera não conseguir acessar isso depois. Mas obviamente que isso não ficaria, tipo, velado por muito tempo. A galera descobriu que ela se casou com a R. Kelly adulterando os seus documentos aos 15 anos. Inclusive, quando a gente ficou sabendo de todo o processo do R. Kelly, né, alguns anos atrás, ele inclusive está preso hoje em dia, tem suspeitas de que, na verdade, ele se casou com a Lia pra poder impedir que ele seja preso por abuso infantil. Pra ele meter mas a gente já tava casado, entendeu? Não, outra coisa também tem, tipo, a vida da Lia foi muito curta, ela morreu em 2001, aos 22 anos, só que ela teve muitas coisas. A Laura Lia, gente, eu acho que se ela tivesse viva até hoje, talvez seria controvérsias pique Michael Jackson, Britney Spears, porque ela já era uma menina, assim, cheia de coisas em volta dela, mesmo sendo tão jovenzinha. E uma das coisas que a galera fala muito é que ela teve um filho dele, tipo, não teve, né? Eles tiraram, uma coisa do tipo. Ela teria ficado ela teria ficado grávida e tal, não é comprovado, mas é tipo, que merda. Porque provavelmente o tanto de abuso que ela sofreu desse homem, porque esse homem era um sujo. Por que as pessoas acham que ele se casou com ela pra esconder um possível abuso? Porque no processo tem um caso exatamente como esse, falando que o R. Kelly se casou com uma mulher que eles dão o nome de Jane Doe no processo, pra não falar o nome verdadeiro da pessoa. Isso significa fulana em inglês. Exato. Jane Doe é tipo fulana, ciclana. Que ele se casou com essa Jane Doe pra poder mascarar o abuso, entendeu? E ele se casou com a Lia quando ela era mais jovem, então a galera só conectou os pontos. E um dos motivos que eles quiseram colocar o nome dela nesse processo pra galera, depois que ele estava sendo investigado e eles estavam olhando todo o histórico de coisas que o R. Kelly tinha feito legalmente, ou seja, casamento é uma coisa legal, eles falaram, não vamos citar o nome da Jane Doe nesse processo porque ela infelizmente faleceu em 2001. Quem que é a fucking Jane Doe que faleceu em 2001, caralho? A Lia! É isso! Mas ainda assim, gente, voltando pra carreira da Lia rapidinho, a AJ Nothing But A Number foi um sucesso comercial, vendendo mais de 3 milhões de cópias. Gente, números que a galera não faz com facilidade hoje em dia. E em 96, quando ela já tinha se separado do R. Kelly, ela queria fazer todo um rebranding. Ela se distanciou completamente, cortou relações, tanto pessoais quanto profissionais com o R. Kelly, e ela tava querendo agora procurar um novo som, uma nova cara, e ela se uniu ao Timbaland, que é um produtor também muito famoso até hoje, e eles lançaram o álbum One in a Million, que foi ainda mais bem sucedido do que o primeiro. Ela tava seguindo uma carreira, gente, que em cada álbum que ela lançava e cada coisa que ela fazia, a galera gostava mais, a galera amava mais ela a cada ano que passava. E ela teve um smash hit nesse álbum lá nos Estados Unidos, chamado One in a Million, com a Missy Elliott. E assim, o Timbaland era uma pessoa que aí ela trocou de padrinhos, mas ao que tudo indica, o Timbaland era uma pessoa muito boa e é muito apaixonado por ela como um irmão mais velho mesmo. E assim, o Timbaland até chegou a dizer que perder a Lia pra ele foi um dos momentos mais tristes da vida dele, que ele ficou com uma depressão e que a vida ficou muito mais cinza sem ela aqui. So what happened to you during that period? Just wasn't motivated to do anything. Yeah. I noticed you posted a picture of her today, so obviously she's on your mind a lot. Always. Because she's smiling. So you feel her presence on it? Yeah. Oh yeah, like she all, like, you know, through my music, it's just kind of like I can feel her through my music. E é muito doloroso a gente ver que, tipo assim, os maiores hits da carreira dela, que ela faria até o dia do falecimento dela, seriam ao lado dele. Então, assim, ele ajudou muito a construir essa imagem que ali, ou seja, antes de você conhecer o Timbaland com as músicas que ele fez pra Nelly Furtado e pro Justin Timberlake no meio dos anos 2000, a pessoa que realmente transformou ele num grande sucesso dentro dos Estados Unidos foi a parceria dele com a Lia. Em 2001, a Lia lançaria o seu último álbum, que seria auto-intitulado, chamaria Lia, e nele teria hits como Rock the Boat, que inclusive
inclusive foi o clipe que ela estava indo gravar nas Bahamas quando o acidente aconteceu. Mas ela não só dominava a música, gente, ela dominou também o cinema. Ela era a it girl do momento mesmo. Ela tava nas casas de todo mundo, não só nas rádios, mas também na TV. Ela fez a sua estreia no cinema com o filme Romeo Must Die, junto com Jet Li, e ainda contribuiu pra trilha sonora com o hit Try Again. If first you don't succeed, dust yourself off and try again. É muito boa essa música. Maravilhosa. E o último trabalho que ela faria no cinema seria Queen of the Damned, que seria lançado em 2002, seria um filme póstumo, e é um filme mais psicodélico onde ela interpretaria uma vampira. Ou seja, ela realmente foi pra todos os campos. Ela interpretou várias coisas no cinema, ela trouxe vários álbuns pra gente, e ela poderia ter trazido tão mais. O legado que ela deixou foi muito gigantesco, não só na música, no R&B, mas ela era conhecida como a princesa do R&B. Ela é a primeira it girl do R&B. Ela influenciava a moda, ela influenciava o estilo, as maquiagens, o cabelo. Ela realmente influenciou várias pessoas na época, e vários artistas hoje em dia dizem que se espelham na Aaliyah pra construir a imagem que eles têm hoje em dia. É muito louco porque a Aaliyah trouxe muito sem esforço. Eu acho que o marketing da época, os brandings, as relações públicas, essas coisas que a gente encontra no showbiz na época, nem tinham em mente que era possível você fazer o que o Zendaya faz hoje. Tipo, ser muito foda na moda, mas também ser muito foda na atuação. O que o Blackpink faz pelo K-pop, elas pavimentam essa coisa das casas de moda, grandes maisons, mas também tem uma carreira ali simultaneamente na música que é muito respeitada. Ou até mesmo a Lady Gaga, que a galera zoa muito, que fala as fanfic e não trabalha. Mas, ou até mesmo, sei lá, uma Rihanna, uma Selena Gomez, que tem vários dedos em vários bolos diferentes ali do entretenimento, do empreendimento. Mas a Jennifer Lopez exatamente, eu acho que não era possível antes. Aí a Aaliyah foi a planta. Só que sem esforço. A galera não acha que tinham, tipo, vision boards numa sala, falando, a Aaliyah agora vai tomar Tommy Hilfiger pra si, porque era assim que ela era conhecida, a princesinha da Tommy Hilfiger, e ela vai conseguir, tipo assim, com 18 anos fazer um blockbuster com artistas chineses e vai ser um sucesso, e ao mesmo tempo ela vai ter a música número 1 das rádios. Eu acho que não era possível até a Aaliyah fazer. E aí a galera viu, é possível sim. Então, assim, a morte dela foi uma perda pro mundo, porque quão maior ela teria sido. Ela unia outras coisas também, porque a gente fala muito aqui no canal, que ela era child star. Ela começou com 12, 13, 14 anos e ela foi sucesso em cada uma dessas eras. Ela não teve aquele momento que, tipo, nosso rebrand era necessário porque o último disco foi um flop. Não. Era muito legal, assim. Realmente a carreira dela foi incrível e nesse meio todo ela conquistou também uma legião de fãs obcecados, porque basicamente todos os homens do R&B e do hip hop que a gente conhece hoje eram ou foram ou são obcecados pela Aaliyah. O Diddy era obcecado por ela, o Timbaland era obcecado por ela, o R. Kelly era obcecado com ela, o Jay-Z era obcecado com ela, o Dame Dash era obcecado por ela, o Drake hoje em dia é obcecado por ela. Ele conquistou direitos autorais de EI, de músicas que ela tinha deixado aqui pra colocar em gravações do álbum dele atual, de tanto que ele era apaixonado. A Aaliyah é a pessoa que mais influenciou ele a cantar, ele disse. E a gente explicou já pra vocês no vídeo do Jay-Z, vai assistir, a treta homérica entre ele e o Dame Dash por causa da Aaliyah. Mas basicamente, gente, o Dame Dash e o Jay-Z eram melhores amigos na época, e ao contrário do que a gente vê hoje, gente, nos anos 90, o Jay-Z não era tão bem sucedido assim, tá? Ele tava com uma dificuldade ali, ninguém queria assinar ele no início, ninguém acreditava muito na ideia dele, até que ele e o Dame Dash criaram a Roc-A-Fella Records, que foi se tornando uma gravadora maravilhosa, uma gravadora gigantesca que traria discussões pra eles também mais pra frente. E eles fizeram isso pra assinar o Jay-Z, pra finalmente ele ter um lugar pra ventilar as ideias que ele tinha. É, tipo assim, eles fizeram a gravadora pra eles poderem realmente produzir um álbum pro Jay-Z e de praxe acabaram se tornando aí uma gravadora pra assinar outras pessoas e descobrirem outros talentos, entendeu? Exato. E no meio disso tudo, quando a Aaliyah tava fazendo ali o seu rebranding, querendo, assim, realmente se afastar do R. Kelly, ela conheceu o Jay-Z e o Dame Dash e eles ficaram apaixonados por ela, porque não tem como não ficar, porque a Aaliyah era a princesinha do R&B. Todos os dois quiseram travar uma relação com ela, mas quem saiu vitorioso desse embate foi o Dame Dash. Eles se apaixonaram, assim, de uma forma muito natural e eles ficaram juntos até o dia da morte dela. Só que a boca pequena diz que o Jay-Z nunca engoliu o fato da Aaliyah ter escolhido o Dame Dash e não ele mesmo. E que ele teria um pouquinho de ciúme. Dor de cotovelo. Dor de cotovelo seria o nome certo pra isso. E logo após a morte da Aaliyah, o Jay-Z faria algo que deixaria o Dame Dash completamente decepcionado e se sentindo traído da pior forma possível. O que aconteceu, gente, é que a gente contou pra vocês tudo o que aconteceu com o R. Kelly e a Aaliyah, e apenas 6 meses após a morte da Aaliyah,
o Jay-Z se uniu ao R. Kelly pra lançar um álbum The Best of Both Worlds, um álbum em colaboração ali com os dois. E o Dame Dash não gostou nada disso, tipo, pô, você sabia tudo que aconteceu com a Aaliyah e o R. Kelly, tudo que ele tinha feito com ela, e aí você vai 6 meses depois da morte dela faz isso? É porque a Aaliyah confidenciava pro Dame Dash enquanto namorada. E ela pedia pra ele, eu não quero expor os horrores que eu passei com o R. Kelly, porque minha carreira tá num lugar maravilhoso, e se eu me tornar vítima do R. Kelly, eu vou ser só isso durante a minha carreira inteira, a vítima do R. Kelly, sendo que eu quero ser a Aaliyah. Não fale nada, e ele respeitou o desejo dela até hoje, ele nunca falou o que ele realmente, verdadeiramente pensa do R. Kelly até hoje, a não ser quando ele contribuiu pro documentário que desmascarou os podres e os crimes do R. Kelly. Now that we have been told things, that they were indeed married, that he feared. I knew all that. Did y'all ever talk about it? We talked about it up to the point where it hurt. And then she said, I don't want to talk about it no more. Leave it alone. I would have to respect her wish no matter what. And her wish was, leave it alone, let me heal, let me rest, I'm in love, let's just enjoy this. E quando ele viu o melhor amigo dele, aquele que ele montou um selo só pra produzirem um álbum juntos, o cara que tinha junto com ele conquistado a indústria do entretenimento, fazer um álbum com o R. Kelly 6 meses depois da morte precoce do amor da vida dele, ele falou assim, esse homem é um monstro. Foi uma facada no estômago, eu não quero mais. Ele descobriu, ele tava sendo janelado da Rockefeller, ele era o CEO, mas a galera tava fazendo reuniões sem consultá-lo, tava fazendo vários projetos sem chamar. Aí ele falou, o quê? Ele vendeu a parte dele da Rockefeller. Eu não quero isso. Você quer ser sozinho? Você quer que seja só você? Pois tome, meu filho. Ele falou que depois disso ele saiu da indústria, assim, ele ainda continua no entretenimento, mas não nesse lugar de produzir músicas, igual era no início da carreira dele, porque ele falou, eu não quero mais saber, só tem monstro nesse lugar. O Jay-Z incluso. Então, assim, eu acho que foi uma facada muito maluca no peito, e eu acho que muitas pessoas defenderam essa atitude do Jay-Z no vídeo. Eu acho surreal. Eu acho completamente surreal. Eu queria saber se fosse você, se você tivesse literalmente, tipo assim, perdido o amor da sua vida, e depois você vê o seu melhor amigo colaborando com a pessoa que, tipo assim, mais fez mal pra essa pessoa que você amava quando ela tava viva. Eu acho completamente, é consternante. Como fã é doente. Como o fã não consegue separar o fato que, tipo, tudo bem a pessoa ter feito músicas incríveis que você ouviu quando você cresceu, do fato que ela teve atitudes que são moralmente ambíguas e questionáveis, entendeu? Mas foi isso que aconteceu. Então ali houve um rompimento por causa da Aaliyah, de Dame Dash e Jay-Z para sempre. E nasceu, eventualmente, a trindade do mal da forma mais forte possível, porque nos anos 2000, Diddy, R. Kelly e Jay-Z dominavam ali o cenário do hip hop, de produção, porque eles eram realmente os maiores moguls, que é aquilo que a gente chama nos Estados Unidos, de, tipo assim, grandes mega empresários de algum nicho. Sim, os magnatas, gente. Então, sabendo de tudo isso, de todo o contexto que a gente deu pra vocês, vamos falar agora sobre o acidente de avião que matou a Aaliyah. A gente vai contar pra vocês sobre o acidente, as investigações, os resultados das investigações, e depois vamos falar sobre as teorias do que as pessoas nunca engoliram sobre esse acidente. O acidente aconteceu dia 25 de agosto de 2001. Foi uma queda de avião. O que aconteceu é que a Aaliyah foi para as Bahamas para poder gravar o clipe de Rock the Boat. E o avião particular que estava levando a Aaliyah e o time dela de volta para os Estados Unidos estava com uma má distribuição de peso e mal conseguiu decolar e já caiu. Tem várias simulações que mostram pra gente o que aconteceu. Foi tipo segundos depois do avião decolar. O que aconteceu foi que todo o equipamento de filmagem que foi colocado dentro do avião causou um sobrepeso que impediu o avião de conseguir voar, causou uma sobrecarga no avião. Além disso, as investigações ainda concluíram, depois que se fizeram as autópsias dos corpos das pessoas, que o piloto, gente, estava com resquícios de álcool e cocaína no sangue. Ele estava inabilitado para poder pilotar aquele avião. Além disso, ele já havia sido preso antes por causa de porte de drogas. E por isso ele estava com a licença dele para pilotar revogada. Ou seja, estava tudo errado nesse avião. E tem uma pessoa muito interessante que a gente deve mencionar aqui, que se chama Hype Williams, que é um produtor musical que trabalhava muito com a Aaliyah, que estava no time dela e que atualmente também contribui muito com a Beyoncé e o Jay-Z. É um dos caras preferidos ali pra cortar demos e fazer coisas com a Beyoncé. Ele era meio que tipo assim, um empresário, barra produtor, barra handler do time da Aaliyah. Basicamente, pra mim, ele deveria estar preso, porque ele que fez absolutamente tudo de errado pra esse dia, tipo uma desventura em série. O que aconteceu é que, tipo assim, essa viagem não estava programada desde o primeiro dia, tá, gente? Rock the Boat não ia ser gravada a princípio nas Bahamas.
iria ser gravado em Miami, só que chegando lá, não sei do que, o Hype Williams e o time de gravação não acharam que tiveram ali filmagem suficiente, que eles precisavam de um outro lugar melhor, mais ensolarado, com uma praia X, pra realmente, tipo assim, caber na imagem do conceito que eles tinham pro clipe. E aí a Lia já não gostava muito de viajar de avião, ela teve que, obviamente, por causa de última hora, tem um budget que a gravadora libera, né, gente? Tem um tempo de gravação correto ali, tipo, meio que uma janela que a galera precisa cumprir, é bem apertado o schedule, assim. Então eles tiveram que, meio que do nada, tirar do cuzão mesmo uma viagem pras Bahamas. Chegando lá, no meio da viagem, eles, na hora de voltar, descobriram que a primeira equipe que a princípio os levou pra Bahamas, não tava conseguindo levar eles de volta, que eles estavam bocados pra outras viagens. Então, do nada, eles tiveram que arranjar essa outra equipe que de fato levou ali, ou tentou, porque o acidente ocorreu. E aí, obviamente, era essa galera aí meio nebulosa que tava com a licença revogada e que a galera não sabia por quê. Eles infringiram um tanto de normas de peso, distribuição de peso e tal. Ou seja, o motivo pelo qual o avião caiu, nunca houve discussão. Não. A perícia chegou no lugar. Os erros, a falta de perícia, do caso da equipe que levou o avião, tentou levar o avião de volta para os Estados Unidos, cometeu erros X, Y e Z. Todo mundo sabe o que aconteceu. Cláusulas cardinais para aviação, inclusive Aviões e Músicas, que é um canal maravilhoso do YouTube que a gente ama demais, fez todo um vídeo dissecando o motivo desse acidente, tipo assim, em termos de perícia. Agora, o que corre na boca pequena em teorias da conspiração é o seguinte: o que aconteceu é que a equipe de dançarinas, o Hype Williams, enfim, outras pessoas da equipe da Lia, voltaram com o jato do Lenny Kravitz para os Estados Unidos. Um jato que estava aí na perícia, dentro das 4 linhas da norma da Constituição, e estava fazendo tudo certo. But what I was really more tight about was that I had heard that Lenny Kravitz had offered her a jet and that Hype had took the jet. So that's what really pissed me off about the situation when I heard about that. Na hora que eles aterrizaram, eles ficaram sabendo que a Lia tinha falecido. Foi realmente assim um choque pra todo mundo. Dá pra ver que as dançarinas ficam bem consternadas quando elas pousam, de ficar sabendo o que tinha acontecido. Foi assim, horroroso. Quando a gente vai ver tudo o que tá acontecendo, tipo assim, por que o Hype Williams tomou todas essas decisões? Anos depois, quando eles reabriram esse processo pra investigar mais coisas, outras testemunhas começaram a aparecer, e uma das testemunhas era um garoto de 13 anos que tava carregando as malas das pessoas e os equipamentos pra esse avião que caiu. E o que esse menino chegou a dizer hoje, um homem adulto, é que a Lia não queria entrar nesse avião e que deram pra ela um coquetel, deram pra ela um remédio pra dar um blackout e apagar a menina. O que aconteceu é que a Lia tava sabendo do sobrepeso do avião e ela não queria subir no avião de jeito nenhum. E esse adolescente de 13 anos disse que viu a galera da equipe da própria Lia dando pra ela essa pílula pra ela se acalmar, e ela foi carregada dormindo, desmaiada, para dentro do avião. Ou seja, ela foi levada pra dentro daquele avião e acarretou a sua morte apenas segundos depois da decolagem, sendo que ela não queria estar ali, ela não queria subir nesse avião. E a galera ficou perguntando assim, por que eles não levaram em consideração esses relatos das pessoas para reabrir o caso da Lia, para poder investigar direito, já que tem testemunhas que dizem que ela entrou nesse avião forçada. Ela entrou nesse avião desacordado. O Dame Dash é uma dessas pessoas, o namorado da Lia da época, né, que ele fala o tempo todo abertamente que ela não queria estar nesse voo, que ela não queria ter ido para as Bahamas e que ela não queria ter voltado nesse avião. Só que ao mesmo tempo, o Dame Dash também é uma pessoa muito veemente em falar que ele não quer fomentar teorias da conspiração, que ele não acredita nisso. Pra ele abrir essa caixa de Pandora, ele ficaria até maluco. Então, ele não gosta muito de fomentar essas teorias da conspiração. It's a sucker for that, and I'm never gonna forgive him for that. So period. We know it ain't no conspiracy. I've been told y'all that. Mas a maior das teorias da conspiração é que ela foi assassinada por alguém da Trindade do Mal. E que pessoas que eram muito apaixonadas e vidradas e tinham uma obsessão por ela assassinaram essa menina por N motivos. Pra alavancar a carreira de outras popstars, muitas pessoas dizem da Beyoncé. Não sabemos até onde a gente acredita nesse rumor em específico, porque eu sinto que a galera, de novo, não sabe fazer acepção. Se fosse comprovado, vamos supor, teoria da conspiração, realmente ali foi um sacrifício pra Beyoncé vencer, Não teria sido a Beyoncé que teria ligado lá, a Beyoncé com 19 anos. Olha, aqui, derruba esse avião. Não, até porque elas eram amigas. Todo mundo sabe que elas eram próximas, elas tiveram vários momentos em câmera juntas. What's up? This is Beyoncé on the red carpet with one of the hottest female artists out here, Miss Aaliyah. How you doing, girl? It's so good to see you again. You too. She's just looking fabulous. E também quando a Aaliyah faleceu, Destiny Child falou sobre ela. She was an angel, and I know that now she's with God. Ou
seja, não teria motivo pra Beyoncé fazer nada, pelo amor de Deus. Só que eu acho que a galera não sabe separar. Porque vamos supor que fosse realmente Jay-Z, não. A galera não sabe fazer uma acepção. É que, tipo assim, a Beyoncé com 18 anos já sabia. E que ela é a mandante, uma nefasta. Eu acho que a gente não acredita muito nisso, porque a gente não consegue ver essa galerinha tão jovem nesse lugar, entendeu? Mas o que as pessoas dizem na boca miúda, inclusive a Jaguar Wright fala bastante sobre isso, é que o Jay-Z tem ligação com essa morte, porque além dele querer, ele tava pensando em coisas financeiras, ele também estava ali com a dor de cotovelo porque a Aaliyah tinha rejeitado ele. E é muito louco, gente, porque quando a Aaliyah faleceu, realmente perde-se uma estrela desse tamanho e abre espaço para outras coisas acontecerem na indústria. Há uma lacuna que ela não vai preencher mais, infelizmente, por não estar aqui. Então, obviamente, a indústria musical eclodiu de outras pessoas que às vezes não estavam tendo o mesmo sucesso comercial que elas poderiam ver por causa da Aaliyah mesmo. Então, essas teorias da conspiração, Illuminati, sempre foram coisas que voltaram. Aí é obviamente que muitas pessoas acham que é ridículo, outras pessoas estão inscritas nessas teorias, mas é porque a galera sempre traz o tanto que a música é nefasta. O DMX, um rapper aí que era muito famoso nos anos 90, nos anos 2000, já falou que o Illuminati já tentou matar ele. Então a galera, é muito difícil, porque quando tem pessoas da própria indústria que corroboram pra essas coisas mais nefastas, essas teorias da conspiração, é muito difícil pra isso ser assassinado no imaginário do GP. E toda a questão da morte da Aaliyah ter sido investigada de forma podre e porca, e o Hype Williams ter meio que tipo forçado ela a entrar nesse avião, contratar essa equipe extremamente nebulosa, que a galera não sabe até onde, como que ele conseguiu contato com essa galera que fez essa viagem pra ele. Ele conseguia entrar no voo do Lenny Kravitz e a Aaliyah não. Ele num avião melhor com dançarinos do que com o talento. E eventualmente, gente, o Hype Williams também mandou uma pessoinha aí numa viagem em um carro que ela não queria estar, muitos dos fãs acreditam, que era a Left Eye do TLC, que morreu pouquíssimo tempo depois da Aaliyah. 8 meses depois, pra ser mais exato. Então a galera já começa a ficar meio assim. O Hype Williams tá envolvido na morte da Aaliyah. Ele tava com a Aaliyah ali, que era a principal, vamos dizer assim, princesa do R&B. Depois que ela se foi, várias outras estrelas tiveram a ascensão. E aí, logo depois, 8 meses depois, ele também estava envolvido com a Left Eye num acidente que ela também chegou a falecer. E o TLC era basicamente o maior concorrente do Destiny's Child, porque era um grupo de meninas, 3 meninas também. E até hoje ele trabalha muito forte com os Carter. Você percebe como é que vai ficar muito difícil da galera, tipo assim, engolir essa morte? Ainda tem uma coisa muito esquisita, gente, que aconteceu, porque assim, tinha um programa chamado 106 & Park, da BET, que era tipo o MTV da música urbana, que tinha uma apresentadora chamada Free. Ela era conhecida como Free, e ela tem uma ligação com o Jay-Z, porque a galera acredita, gente, que ela tenha tido um filho do Jay-Z. Todo mundo sabe, tem vários rumores de que o Jay-Z tem filhos fora do casamento, espalhados pelo mundo aí, que ele não quer assumir. E a galera acha que o filho da Free seja uma dessas pessoas. E ela era apresentadora desse programa, que é tipo um TRL da MTV, tipo um top, sabe esses programas assim, TVZ, que as pessoas entrevistam pessoas da música? O 106 & Park era isso, pro canal BET. Aí, basicamente, depois da morte da Aaliyah, ela tava entrevistando a Mary J. Blige, que foi descoberta pelo Diddy, participou dos Flavor Camps do Diddy, que o Usher já falou que nunca deixaria os seus filhos participarem, porque ele aprendeu muita coisa errada ali. E as duas estavam falando sobre a morte da Aaliyah. E a Jaguar Wright falou sobre esse incidente, que basicamente a gente tem uma vítima do Jay-Z e uma vítima do Diddy conversando sobre a morte da Aaliyah, que elas sabem o que aconteceu. I want you to think about this. Allegedly, Sean Carter is responsible for enacting Hype Williams to put Aaliyah on a faulty plane to move her out the way as punishment for rejecting him, and so he could level up Beyonce, who was struggling. Let's just say allegedly that happened. Now I want you to think about 106 & Park with Mary J. Blige. Free, who is a victim of Sean Carter. Mary J. Blige, who is a victim of Sean Combs, are sitting there talking about the death of Aaliyah amongst each other. Think about that. You got a Diddy victim, you got a Jay-Z victim, and you got a superstar gone. They know what happened, and yet they had to sit there and have that conversation like they didn't know who did it. E foi isso que a Mary J. Blige disse. I just know that was a murder. You know what I'm saying? That was a spiritual murder, whether people know it or not. É muito louco porque hoje a gente sabe que a Mary J. Blige, apesar de ter sido descoberta pelo Diddy, tem uma animosidade, uma rivalidade com ele enorme, porque ela nunca entrou em detalhes do que ela sofreu na mão desse homem, mas a gente pode imaginar
O Jay-Z, assim, ele é uma pessoa que, apesar de muito talentoso e ter uma carreira na música muito incrível e tudo mais, parecer ser um bom pai, tem diversas crianças que já se apresentaram como love children, né, do Jay-Z, basicamente filhos ilegítimos, e a Free supostamente teria um filho ilegítimo do Jay-Z. Ela foi silenciada na época, e na época que esse caso estourou, e gente, tem foto dela com o Jay-Z pra cima e pra baixo, todo mundo sabe que os dois tinham aí algum tipo de relacionamento, seja profissional ou não, mas ela foi afastada do 106 & Park, trocaram ela de host pra outras coisas, e aí a gente tá vendo uma vítima silenciada pelo time do Jay-Z, uma vítima do Diddy, falando sobre a morte de uma super estrela que, por coincidência, a última entrevista que a Aaliyah concedeu em vida foi no 106 & Park. Tudo muito bizarro. A morte dela desce muito amargo até hoje, porque não tem resposta, você tá entendendo? Tipo, a gente tem que só aceitar que o Hype Williams e o time da Aaliyah fez merda e contratou uma galera meio açougueira pra dirigir o avião e foda-se. Que deixaram um piloto que tava com resquício de álcool e cocaína com a licença pra pilotar vencida, pilotar esse avião? Faz sentido pra vocês? Não faz muito sentido. O que vocês acham sobre isso? Comentem as teorias de vocês aqui e vamos urgir, porque esse caso precisaria muito ser reinvestigado. Seria muito interessante, gente. Então aí, se inscreve no canal, like nesse vídeo, o que vocês acham dessa história, vai seguir a gente nas redes sociais. É isso, gente. Um beijo. Tchau.